Então, muito bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui na sequência deste programa dos encontros de Tomar Industrial, que foram organizados a partir do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar e tendo como ponto de partida a exposição que lá está disponível ainda para poder ser visitada e que diz respeito àquilo que restou do processo de industrialização de Tomar, que foi um dos sítios onde esse processo da Revolução Industrial começou no nosso país, e onde teve um grande desenvolvimento, e nestes últimos anos, nestas últimas décadas, se sofreu alguns processos de desagregação e praticamente a indústria tradicional desapareceu desta região. O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar foi criado pelo Instituto Politécnico de Tomar e pela Câmara Municipal de Tomar num protocolo de cooperação, funciona a partir da ideia de um arquivo fotográfico, arquivo esse que guarda uma boa parte da memória visual relacionada com uma região, ou pelo menos uma parte importante dessa memória visual relacionada com esta região, e é a partir da ideia desse arquivo e do trabalho contemporâneo que inclui a fotografia e o cinema documental, que nós organizámos esta exposição para questionar precisamente o modo como este processo de industrialização aconteceu na nossa região de proximidade, aqui na zona de Tomar, digamos assim, e o que é que lhe aconteceu entretanto e como é que nós podemos reinterpretar, analisar, olhar para esta realidade e reinterpretá-la no contexto da contemporaneidade. Daí que recorremos à fotografia como processo de documental para fazer isso, mas também à expressão artística que acompanha esta capacidade da fotografia para questionar, para representar, para testemunhar, para comprovar ou demonstrar uma realidade qualquer, nomeadamente esta do território, da paisagem ou das relações entre estas coisas. Portanto, começámos com uma sessão dedicada à história. Tivemos a professora Fernanda Rolo, investigadora da Universidade Nova de Lisboa, a falar sobre este contexto histórico específico de Tomar e esta realidade tomarense no que diz respeito à capacidade industrial. Depois tivemos o engenheiro Luís Vicente, que falou sobre a história da própria escola Jacome Raton, que é uma escola, começou por ser uma escola industrial e comercial e teve um papel importante ao longo destas décadas na formação de muitos técnicos e de muita gente relacionada com este meio industrial. E hoje tem uma nova configuração. Tivemos o diretor regional da Softinsa IBM ontem à tarde, que nos veio falar sobre o que está a acontecer agora em Tomar, com as novas tecnologias, com as novas indústrias tecnológicas e digitais. Falou também um pouco do futuro, das possibilidades de desenvolvimento no futuro e desta realidade das novas indústrias digitais, o que é que poderá acontecer e quais são as relações de Tomar com o resto do país e mesmo do mundo nesta medida. E hoje temos aqui a oportunidade de conversar um pouco sobre uma outra questão vista aqui com dois pontos de vista diferentes, que é o que é que podemos fazer quando pensamos em reutilizar espaços industriais que estão devolutos. De alguma maneira, perderam a sua missão na área do industrial, propriamente dito, da produção industrial, mas são espaços arquitetónicos, permanecem, alguns deles, e que podem ser reutilizados. E, portanto, temos aqui um caso institucional, podemos dizê-lo, que é o caso da Levada de Tomar, que é um complexo industrial, um dos mais antigos, e disso falarão melhor do que eu os técnicos superiores e a literatura da Divisão de Cultura e os técnicos superiores da Divisão de Cultura da Câmara, que acompanharam este processo e acompanham, portanto, mas eu dizia que é a oportunidade de falar sobre um processo de reconversão feito a partir das instituições, com projetos de fundo e com grande peso institucional, nomeadamente o financeiro. E depois temos a iniciativa de uma associação cultural sem fins lucrativos, que é um conjunto de cidadãos que se reuniram nessa associação cultural, sem esses fins lucrativos, para desenvolverem um projeto de teatro, projetos teatrais, e que tiveram a oportunidade de ocupar um espaço devoluto, também decorrente deste processo industrial que se vai desagregando e vai desaparecendo, mas esse espaço ficou de pé e foi ocupado pela Companhia de Teatro Fatias de Cá, que vem reutilizando e reformulando esse espaço e que o transformou na sua casa do teatro, conforme o seu diretor vai depois explicar-nos muito melhor do que eu.
Então, eu daria a palavra, para começar, julgo que à doutora Ana Soares, chefe de divisão da Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Tomar, cuja equipa está presente e que, das pessoas da doutora Patrícia Romão, doutor João Pinto Coelho e a doutora Andreia Pardal. Muito obrigado por estarem presentes, também obrigado ao Carlos Carvalheiro por estar connosco e passo a palavra então, espero que corra tudo bem com estes meios de comunicação que, enfim, quando correm bem são excelentes, quando começam a correr mal são muito chatos, mas acho que somos todos mais ou menos pioneiros nestes procedimentos, portanto vamos certamente desculpar-nos uns aos outros das coisas correrem menos bem e obrigado a todos por estarem aqui. Bom dia, em nome daqui da equipa da Câmara Municipal de Tomar, dou as boas-vindas a todos os presentes nesta sessão e começando já em relação àquilo que nos foi aqui proposto e que nos traz cá. A questão daqui deste complexo industrial que todos nós conhecemos, estamos a falar maioritariamente de pessoas aqui de Tomar. Este projeto é um espaço, efetivamente era um espaço industrial que a partir de finais do ano 2000 já vinha num processo de alguma decadência, mas no início do ano 2000 é um projeto que, através do programa Polis, foi um programa de intervenção em espaço urbano para a reabilitação de zonas urbanas e também com alguma componente e alguma preocupação ambiental. Este projeto é um dos projetos que aqui em Tomar é selecionado para fazer parte desse programa Polis. Isto porque, efetivamente, este complexo industrial está exatamente no centro da cidade. Ou seja, há aqui uma característica que muitos destes espaços industriais que caem no abandono e cuja função é encerrada, a função industrial, muitos deles são espaços que têm também uma importância muito grande no próprio urbanismo das cidades, porque muitos deles estão dentro da própria cidade, como era o caso aqui do Complexo Industrial de Tomar. As pessoas mais novas provavelmente já não têm esta memória, mas os que estamos aqui já com alguns anos, mais de 20 anos, pronto, mais de 20 anos, lembramos, mais de 20 anos talvez não, mas 30 anos, lembramos que isto, todos nós nos lembramos deste espaço e deste espaço abandonado. Abandonado, não direi abandonado, mas num processo de decadência. E em 2000, portanto, o programa Polis, começa a haver uma intervenção aqui nas margens do Rio Navão. Este complexo está exatamente dentro do Rio Navão, embora a obra efetiva só comece através do programa CREN, portanto é um quadro de financiamento europeu, recebemos dinheiros europeus, para financiar a reabilitação desta obra. Então, isto começa só em 2011 a obra. Desde 2011 foi feito todo o processo de intervenção no espaço e começou-se um processo de musealização. O próprio processo de musealização, tivemos aqui algumas questões. Pronto, o entendimento do executivo, do atual executivo, é que não deveria ser um espaço só museológico, propriamente dito, ou seja, não deveríamos olhar para este equipamento com uma função só museológica, de um museu, com um conceito de museu em que nós teríamos os diversos espaços abertos para visitação, mas que, atendendo à própria implantação do espaço no território, que deveríamos ter uma preocupação de, neste espaço, além da função museológica, poderem ser enquadradas outras funções, nomeadamente funções culturais, projetos de intervenção comunitária, portanto, toda uma série de funções que não se esgotassem só na sua componente museológica muito estática. Solicitámos a colaboração, porque estamos a falar de um complexo que tem, efetivamente, então, quando eu digo complexo, é porque é um conjunto de edifícios e porque é algo também complexo, porque temos aqui diversas unidades instaladas, temos duas moagens, temos uma fundição, uma central elétrica, temos lagares, temos diversas funções, portanto, algo complexo, e como não temos todos não podemos olhar para este espaço
só com uma visão, convidámos o Instituto Politécnico de Tomar, através das suas valências, das diversas áreas que existem no Instituto Politécnico de Tomar, para nos ajudar a estruturar uma visão para este espaço. Como é que este espaço pode ser utilizado, que funções podem aqui decorrer, como é que podíamos olhar para isto. E, portanto, com o Politécnico nós delineámos uma estratégia para intervenção neste espaço que nos fez perceber como é que poderíamos, cada um destes edifícios, que função poderia ter. Não só como espaço visitável, mas também com outro tipo de funções, funções turísticas, funções culturais. Vocês provavelmente passam aqui nos Lagares neste complexo cultural e veem sempre anunciadas exposições, realizam-se concertos, portanto, há uma série de atividades que vão decorrendo, de espetáculos de teatro, há uma série de funções de funções culturais que vão sendo aqui desenvolvidas. Uma coisa que também é aqui importante é assim, muitas vezes se levanta esta questão: porque é que este complexo não está já todo aberto ao público? Isso foi algo com que nos deparámos. É assim, deparamos com isso por uma razão. Enquanto para a parte de obra, reabilitação física, nós tivemos financiamento, para a parte da musealização não existe financiamento e, portanto, nós tivemos que fazer aqui um faseamento de maneira a que as coisas vão sendo abertas ao público progressivamente, com alguma lógica, e, portanto, o que está a acontecer é que nós, ano passado, quem esteve mais a tempo viu que ano passado fizemos a inauguração de um núcleo, que é o da Central Elétrica, que já está aberto ao público, portanto, podem visitar. A Central Elétrica, não é assim? E este ano, para o próximo, estamos neste momento a preparar para reabrir em 2000. Foi este ano, 2020, eu peço desculpa, este ano. Isto com a pandemia, o meu calendário baralhou-se. Portanto, em fevereiro, antes da pandemia, abrimos a Central Elétrica ao público e este ano, agora 2020, para reabrir em 2021, estamos a começar a trabalhar aqui a parte da fundição e da serralharia. Portanto, a partir do ano 2021, vamos ficar com 2 núcleos abertos ao público. Também ainda em 2021, vamos a inaugurar um outro núcleo, que é o núcleo importativo de Tomar e dos Templários, ou seja, vamos criar um espaço onde o visitante que chega a Tomar, no Complexo Cultural da Levada, fica com a possibilidade de perceber num único local o que é Tomar. Ao fim e ao cabo, é contarmos num espaço, contarmos a história de Tomar desde a pré-história até à atualidade e depois, a partir daí, o visitante ir para o território e poder explorar. Isto também porque olhámos sempre para este espaço como uma âncora na nossa estratégia de afirmação turística. Não sei se têm a percepção, os mais novos, mas Tomar uma cidade turística, isso toda a gente tem percepção. Mas talvez não tenham percepção que a esmagadora maioria dos visitantes vem a Tomar com motivação de visitar o Convento de Cristo. Há aqui uma diferenciação geográfica entre o Convento de Cristo e a cidade, e os números de visitantes do Convento de Cristo são bastante superiores aos números de visitantes do centro histórico da cidade de Tomar. Aqui, este complexo cultural da Levada de Tomar funciona como âncora também na captação desses fluxos de visitantes. Portanto, a nossa expectativa é que passa a ser uma forma também de nós começarmos a visita ao território aqui por este local, com esta visitação a esse centro de interpretação de Tomar e dos Templários. A questão dos Templários aqui em destaque tem a ver também com questões de financiamento, não é que pronto, a justificação, posso dizer já, não é um núcleo propriamente, exclusivamente dos Templários, mas sim que nos permita contar a história toda de Tomar. Isto para dizer que são os nossos projetos assim a curto prazo. Eu vou passar a palavra à Patrícia Romão e à restante equipa para poderem falar um bocadinho mais detalhadamente sobre a nossa estratégia e sobre este complexo industrial. Obrigada, Ana, e bom dia a todos. Pegando nas suas palavras, realmente a intenção não só da ligação ao Convento de Cristo e ao Centro Histórico da cidade tem uma ligação lógica na medida que a implementação deste complexo industrial a sua origem remonta ao século XII, ou seja,
Antes de tudo, porque acho que deveríamos de falar sobre o reconhecimento da importância patrimonial e histórica deste local. Ou seja, nós temos a memória mais curta daquilo que foi a curto prazo, que foi uma série de núcleos industriais que aqui aconteceram de uma empresa que era a Mendes Godinho, que funcionava aqui, elaborava aqui em pleno, excetuando a Fundição Tomarense, que ocupava todos os espaços deste complexo, mas na realidade este complexo industrial remonta na sua origem ao século XII, com a introdução, ou seja, com a fixação dos templários aqui nesta região. Rapidamente passou de propriedade para a Ordem de Cristo, com a extinção da Ordem dos Templários, e foi explorada por esta Ordem, a Ordem de Cristo, que também é responsável, portanto, os Templários construíram o Castelo de Tomar e depois a Ordem de Cristo, o convento, portanto, e há uma ligação intrínseca entre este local da Levada de Tomar com a Ordem de Cristo, que foi sua proprietária até aos meados do século XIX. Portanto, explorando tudo o que acontecia aqui, ou seja, as primeiras unidades pré-industriais, se assim se pode dizer, porque eram basicamente os moinhos e os lagares que foram construídos maioritariamente no século XV e desenvolvidos a partir do século XV, antes dos primeiros moinhos arcaicos, talvez com outra configuração, mas nesta zona já eram explorados, e nós temos essa indicação no Foral de 1174, que Dom Gualdinho Paes dá à localidade, com as regras que impunham as normas de utilização dos lagares e dos moinhos da Ribeira da Vila, que existiam na Ribeira da Vila. Mas, maioritariamente, estes lagares foram construídos a partir dos finais do século XIV, século XV. E o Infante teve um papel importante, não só na reconstrução e na regularização das margens do Rio Nabão, na zona aqui que passa o pleno centro histórico de Tomar, mas também teve um papel determinante na organização da própria fixação das casas, do centro histórico, e depois Dom Manuel também teve um papel muito importante na implementação desta indústria aqui em Tomar, portanto, da indústria moageira ou pré-moageira, ou seja, com os moinhos que produziam a farinha e com os lagares que produziam o azeite. Mais tarde são instaladas aqui uma fundição e moagens, portanto, no século XIX há uma moagem que é inaugurada em 1883, a partir que copiava o sistema dos nossos antepassados helénicos a partir do sistema de Oliver Evans, que era um senhor americano, e temos uma moagem do século XX que foi organizada e inaugurada pelo grande empresário Mendes Godinho, que era cá de Tomar também. Para além disso, em 1901 é inaugurada uma central elétrica em Tomar, com o propósito de iluminar as ruas da cidade e antes vila, não é? Aliás, sim, depois em 1901 foi inaugurada a central elétrica com a iluminação das ruas e depois, mais tarde, a iluminação chega às casas das pessoas. E paralelamente, a Fundição Tomarense fazia fundição de ferro para produzir as mais variedíssimas peças utilizadas pelos cidadãos. Bom, isto tudo está implementado, esta indústria toda surge, tal como a restante maioria da indústria em Tomar, surge implementada nas margens do Rio Nabão, porque este rio, pelas suas características, permitiu que a força motriz da água
conseguisse produzir a energia elétrica, energia mecânica e energia elétrica para funcionar os mecanismos para a indústria aqui que acontecia na altura. Pronto, ao longo dos vários séculos, o elemento principal que possibilitou toda esta fixação da indústria é precisamente a água e a força motriz, produzindo então essa tal energia mecânica e energia elétrica mais tarde com a central elétrica. Este projeto de reabilitação, este reconhecimento patrimonial da importância para a história local, de identidade, que percorre um arco cronológico que vai do século XII até à atualidade, porque a última unidade industrial encerrou precisamente já no século XXI, em 2013, a Fundição Tomarense foi a última unidade industrial a encerrar ao público, portanto já em pleno século XXI. Portanto, tem esta importância de vários séculos e houve esse tal reconhecimento que proporcionou a existência de um projeto de reabilitação arquitetónico e museológico. E é essa a parte museológica e museográfica que nos compete a nós, equipa do Gabinete de Museologia e Património Cultural, em conjunto com alguns parceiros que nos têm dado apoio para executar precisamente a museologia do espaço, e é a nossa intenção mostrar, interpretar e criar percursos visitáveis que mostrem o que aconteceu neste espaço. E daí a doutora Ana ter falado no núcleo interpretativo de Tomar e dos Templários, conseguirmos contar a história da ocupação humana em Tomar, que começa na pré-história, pelo menos os vestígios arqueológicos mais antigos que nós temos remontam há 40 mil anos, até à atualidade, passando por várias épocas que nos identificam e que nos caracterizam. O projeto museológico que nós estamos a seguir foi determinado com o projeto arquitetónico, portanto, em paralelo foi construído um percurso onde existem zonas a musealizar, onde existem zonas técnicas, onde existem zonas com umas características multifuncionais, multiusos, e as várias atividades que nós queremos que aconteçam são precisamente nessa transversalidade, não só na parte museológica, interpretativa, mas também na parte cultural, artística, inclusiva, portanto, social, económica, todas estas vertentes que nós queremos explorar aqui no Complexo Cultural da Levada de Tomar. Neste momento, como a Ana falava há pouco, nós inauguramos a primeira unidade industrial este ano, no dia 29 de fevereiro, a Central Elétrica de Tomar, que já podem visitar, quando tiverem a oportunidade teremos muito gosto de vos receber cá. Este ano estamos já a preparar a abertura da Fundição Tomarense, que é o segundo núcleo a abrir ao público, e posteriormente iremos abrir as moagens, as duas moagens, e o último núcleo interpretativo, que para nós é muito relevante, que é onde estão as estruturas arqueológicas de um lagar do século XVI, ou seja, o espaço onde está o registro de os antigos lagares, e daí este espaço até há muito pouco tempo, e ainda hoje se utiliza na expressão de todos, os lagares de El Rei. Ou seja, este complexo, na sua maioria, era composto inicialmente por lagares de azeite. Está também assente, como eu falava há pouco, na questão da água, da possibilidade de aqui ter-se instalado esta indústria, todo o mecanismo, todos os mecanismos, o próprio canal da levada, os açudes que estão a montante e a jusante, e todos os mecanismos e engenhos que aqui foram produzidos serão igualmente interpretados e mostrados. A própria paisagem natural serão tido em conta para a interpretação deste local.
E agora convidava-vos, não queria adiantar muito mais, porque ainda vai falar os meus colegas Andreia Pardal e o João Pinto Coelho, a Andreia vai falar sobre a conservação, a intervenção de conservação e restauro que nós tivemos que realizar para a central elétrica e teremos que realizar para todo o restante complexo. E o colega João Pinto Coelho vai falar sobre a importância da implementação do património cultural com a expectativa turística e a expectativa de divulgação e de integração dos núcleos museológicos e da interpretação do património que a cidade tem para oferecer ao visitante local e a quem nos quiser visitar. E agora convidava-vos a verem um pequeno videozinho que nós produzimos para contextualizar este espaço e depois então dava a palavra à Andreia Pardal. Ok. Estou a ver. Acho que sim. Eu vou perguntar à Andreia. Tratar então sossegadinhos. Bom, acho que conseguiram ficar com uma perspectiva de todo o complexo cultural da Levada de Tomar
e as fases, portanto, nós fizemos uma apresentação a partir de fotografias antigas do Arquivo Fotográfico Silva Magalhães, que faz parte do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, e tentámos articular aqui uma breve contextualização do que era antigamente a utilização e da reabilitação do complexo, bem como da imagem identitária, ou seja, do próprio complexo. Passa só, João. Ainda dá tempo então para continuarmos com a nossa apresentação, não dá, António? Passa só. Ou fazemos o intervalo? O intervalo é às 11h20. A Sheila está a dizer que sim, para avançarmos. Então, João e Andreia. Então, antes de mais, muito bom dia a todos. Eu vou tentar ser muito breve. A minha comunicação prende-se mais com a parte técnica do processo de conservação e restauro. Não sei se todos têm conhecimento da área. No entanto, vão ter uma perspectiva do que é que se passou no caso concreto da central elétrica. Então, antes de mais, a conservação e restauro visam a salvaguarda do património cultural material, garantindo desta forma a sua acessibilidade às gerações presentes e futuras. As medidas de intervenção efetuadas devem respeitar o significado dos bens culturais e, igualmente, a sua integridade física. No âmbito dos bens culturais, importa salientar a importância do património técnico e científico, incluindo os objetos industriais, que são testemunhos essenciais da história da investigação, do ensino e da indústria. Assim, foram definidos como objetivos desta intervenção, no conjunto do património integrado da central elétrica, os 2 conjuntos de geradores hídricos, o gerador diesel e o quadro elétrico. Prenderam-se por processos de limpeza, estabilização e proteção das superfícies dos vários elementos constituintes dos equipamentos. Estamos a falar de metais, madeiras, vidros, mármores, cimentos, plásticos, borrachas, cores, etc. E logo numa fase inicial, excluiu-se a possibilidade de colocar em funcionamento qualquer um dos diferentes equipamentos que tínhamos na central. Relativamente ao estado de conservação propriamente dito, quando se iniciou o processo de identificação e diagnóstico, verificou-se o elevado estado de degradação do edifício. No entanto, pôde-se afirmar que não foram só as condições do edifício que degradaram os equipamentos. Muitas destas alterações que se apresentaram eram características dos longos períodos de utilização e, posteriormente, da não utilização, dando origem a deformações e, em muitas das situações, à imobilização de alguns dos elementos. De uma forma geral, todos os equipamentos acumulavam sujidade superficial, estamos a falar de poeiras, detritos, teias de aranha, etc., e destacamentos das camadas de tinta originais, o que acabou por dar origem à corrosão nas superfícies subjacentes. Nos mecanismos, a problemática passava pela existência de lubrificantes envelhecidos, que, misturados também com sujidades superficiais, acabaram por comprometer o próprio movimento de alguns dos elementos. Nos elementos em madeira, é de referir o elevado estado de degradação em que se encontravam. Este era provocado pelas condições atmosféricas aos quais estavam sujeitos dentro do edifício. Estamos a falar de alterações de umidade e temperatura muito variáveis. De uma forma geral, manchas de óleo, escorrências de óleo e tintas, corrosão, alguns vidros partidos e em algumas situações até mesmo a sua inexistência foram características predominantes na maior parte dos equipamentos. Constatou-se ainda que em alguns dos equipamentos estavam deslocados dos seus sítios originais, ação que se julga a partir da que aconteceu durante a reabilitação do edifício, provavelmente até por questões de segurança. Volto a referir que do início ao fim teve-se sempre em conta o respeito pela autenticidade dos elementos, bem como a compatibilidade e irreversibilidade dos materiais usados. Isto significa que qualquer intervenção de conservação e restauro, e isto aplica-se tanto aqui na central elétrica como em qualquer ação de conservação e restauro, seja em que tipo de material for, todos os materiais utilizados têm o dever de, se um dia mais tarde for necessário, poderem ser removidos, não danificando nunca o original. Entrando agora na intervenção propriamente dita,
A empresa responsável por esta intervenção, que foi a Axiofato, antes de iniciar os trabalhos, procedeu à identificação dos materiais, ou seja, tiveram que ser identificadas as ligas metálicas e os lubrificantes, e para esse efeito trabalhou em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, que efetuaram exames e análises específicos para esse efeito. Após a identificação dos materiais, iniciou-se o processo de diagnóstico, ou seja, uma avaliação do estado de conservação. Numa primeira fase, a limpeza foi executada manualmente, apenas com recurso a escovas e aspiração, só para fazer a remoção de sujidades superficiais. E já numa segunda fase, em que era fundamental remover os óxidos, a tradicional limpeza com a aplicação de solventes e químicos foi substituída por um processo de limpeza CO2, um processo inclusive muito moderno. Este processo executa-se através da projeção de partículas de gelo seco sobre a superfície. Ora, este processo foi escolhido também por ser mais eficaz num menor espaço de tempo, sem provocar danos secundários no metal e com uma maior segurança, tanto para o técnico como para o espaço envolvente. Terminada a limpeza, as ligas metálicas foram todas estabilizadas. Pontualmente, foram ainda removidos resíduos de lubrificantes e de sujidades agregadas, através de um processo manual. Relativamente aos elementos em madeira, a maior parte deles foi desinfestado e consolidado pontualmente, e em algumas situações ainda se teve que proceder a algumas colagens. As superfícies metálicas foram protegidas com cera microcristalina e, pontualmente também, foram misturados pigmentos na cera para dar cor aos elementos originais, ou seja, nunca nada foi pintado, ok? Através deste método é que se conseguiu dar algum tipo de coloração nas situações que estariam previstas. Nos vidros, após a sua limpeza, nas situações em que haviam fragmentos, procedeu-se à sua colagem e em algumas situações teve mesmo que se fazer a sua substituição. Tivemos um caso muito específico nos couros. Tínhamos uma correia que estava demasiado danificada, pois apresentava ataque biológico, estava extremamente ressequida. No entanto, através de tratamentos de hidratação e de sua devida proteção, tiveram um resultado final bastante satisfatório. Terminada a intervenção na central elétrica, intervencionaram-se ainda 3 dínamos da antiga fábrica de fiação de Tomar, que hoje estão expostos dentro da central elétrica. Esta ligação destes dínamos à central elétrica era efetivamente importante, visto que a história aprende-se à fábrica de fiação, e se tiverem a oportunidade, entretanto, de visitar a central, vão perceber um bocadinho da história e o porquê desta ligação. E ao mesmo tempo, a nível de todo o complexo, todo o espólio, neste caso móvel, que foi retirado para armazém durante a reabilitação do espaço, é suposto ser inventariado e é suposto também vir ele a ser tratado e voltar, entretanto, aos seus sítios originais, durante, entretanto, o processo de museografia de todo o espaço. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, vou passar então a palavra ao João. Obrigada. Então, não sei se o professor Ventura vi que ligou o microfone, não sei. Ia só chamar a atenção para as horas, porque como às 11... Então, só para terminar. Então, farei um esforço de síntese, só para terminar. Então, antes de mais, também os meus cumprimentos a todos os presentes, agradecer o convite e felicitar o professor António Ventura também por esta iniciativa, juntamente com o agrupamento. Também cumprimentar o diretor Carlos Carvalheiro e também saudar os alunos que estoicamente estão aí a aguentar e interessados na temática. Então, só para culminar e para terminar, o que as minhas colegas acabaram por apresentar, tudo isto resulta no Complexo Cultural da Elevada de Mar, conforme me referiram. Um projeto que passa por um passo de qualificação e também refuncionalização. E prende-se também com esta particularidade de servir a comunidade e também de ser uma experiência a quem visita. Ser um palco de experiências a quem visita. E isso acaba por ser bastante interessante, porque é um complexo cultural, o objetivo também passa pela dinamização
e pela criação de oportunidades, novas oportunidades para proporcionar uma oferta cultural à comunidade e à região, não só, mas também vocacionado para a área do turismo. Isto acaba por ser muito interessante, porque o Complexo Cultural da Levada de Tomar é composto por um conjunto de características muito singulares, do ponto de vista arquitetónico e também do ponto de vista histórico, como a Patrícia também referiu, mas está centrado no coração da cidade de Tomar, que acaba por ser muito importante do ponto de vista da movimentação das pessoas. E faz também, conforme referido, faz a ligação ao Convento de Cristo pelo seu percurso histórico. E do ponto de vista dos equipamentos e da disposição em termos de planta, se vocês virem bem, estamos a falar de um espaço que neste momento é capaz de albergar diversas atividades e que está muito próximo de uma capela Santaria, da sinagoga, da Igreja Santa Maria do Olival, ou seja, está muito bem localizado. Isto, do ponto de vista da nossa oferta local, acaba por ser muito profícuo e conseguimos trabalhar muito melhor para quem nos visita, uma vez mais também para quem nos visita e também, realmente, para a questão da comunidade. Estes projetos acabam sempre por ter algumas dimensões. Importa também sublinhar que a dimensão económica, a social, a cultural e, agora cada vez mais importante, a ambiental, são sempre uns pilares deste tipo de projetos e que convido-vos, agora não só em termos desta apresentação, mas convido-vos a visitar o Complexo Cultural da Levada de Tomar e estas unidades que já estão disponíveis e abertas ao público, nomeadamente, a título de exemplo, a exposição que está a decorrer, os Sítios da Pedra, ficam todos convidados para podermos falar e para podermos ver presencialmente exatamente este tipo de dimensões que estamos a fazer. Do ponto de vista da económica, a questão de envolvimento com os agentes culturais e económicos, fazer parte também integrante da oferta que eles têm. Do ponto de vista cultural, toda esta questão da formação de novos públicos, de contribuir e ter estas redes de parcerias e esta questão da formação para a cidadania, tentar explotar o sentido de pertença, nomeadamente das gerações mais jovens, etc., com a nossa história, acaba por ser bastante importante, sempre associada à questão da ativação patrimonial. E, por fim, chegando e alcançando a área e o domínio do turismo para tentar, de alguma forma, potenciar o território. E isto tudo culmina com a questão da interpretação, que tem sido um esforço diário que esta equipa tem feito, nomeadamente o Gabinete de Museologia e Património Cultural, dentro da divisão de Turismo e Cultura, a questão da interpretação deste património industrial. Porque interpretar não é passar informação, interpretar é trabalhar a informação de forma completa, conhecendo os diferentes tipos de público. Por exemplo, o público infantil não se contenta e não pode ser vítima, por uma expressão, só da informação diminuída para que eles percebam, mas sim trabalhada de acordo com os seus objetivos. Ou seja, tem havido este esforço muito grande e acreditamos que 2021 e 2022 vão ser anos determinantes para culminar em grande neste Complexo Cultural da Levada, com estes desafios todos que a doutora Ana Soares já apresentou. Por último, dizer que acaba por ser, é sempre uma honra estar aqui neste tipo de projetos e estar a trabalhar para Tomar e estar na vanguarda, nomeadamente, por exemplo, da criação de mais um eixo e mais um produto de oferta turística em Tomar, que é a questão do turismo industrial. Já tínhamos vários tipos de turismo e agora podemos falar que Tomar tem turismo industrial, um segmento do turismo cultural que acaba por ser mais uma janela e que vai responder às ameaças que estamos a atravessar neste momento com a questão do Covid, deste tipo de pandemias, que é tentarmos afastar um bocadinho do turismo de massas, não é? Ou seja, ser cada vez as coisas mais segmentadas, mais em nicho e, positivamente, estamos a conseguir dar resposta e estamos a trabalhar a médio e longo prazo para todos os cenários possíveis e contribuir assim com o desenvolvimento local, não só local, regional e, no sentido geral, com o que se pretende também do próprio país. Espero que tenha, de alguma forma, passado a mensagem e o convite fica para quem nos queira visitar. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Obrigado a todos para já. Então, estamos mesmo em cima da hora do intervalo. Retomamos daqui a 10 minutos.